iniciar. Então, desejar uma boa tarde para todo mundo que está aqui presente, agradecer pelo tempo, pelo envolvimento e engajamento de vocês. Meu nome é Wesley Matheus, atualmente eu estou como presidente aqui da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, e a gente inicia a nossa 17ª Assembleia Geral Ordinária aqui da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, em seu ano do 10º aniversário, né? A gente está comemorando ao longo desse ano os 10 anos da rede. Ela já existia antes, né, Márcia? Mas a formalização enquanto rede tem 10 anos. Então, a Isso. gente vai iniciar aqui com a ordem do dia, mas antes da ordem do dia, eu gostaria de apresentar para vocês nossa nova secretária executiva, que entrou no lugar da Mila. Acho que seria legal ela mesma se apresentar, que é a Gabriela. Você quer se apresentar rapidinho para o pessoal, Gabi? Claro. Oi, gente, tudo bom? Prazer. Meu nome é Gabriela Nascimento. Estou compondo aí como secretária executiva desde agosto aqui na rede. Minha primeira assembleia também, já como alguns. E bom, é isso. Eu conheci a rede, eu acho que antes, né, de virar secretária executiva. E acho que foi uma oportunidade muito boa de ter acesso a conteúdos, a materiais, a uma rede de pessoas incrível também, que tem me ajudado bastante também a ficar mais por dentro da área e fico bem feliz de estar agora compondo de dentro, assim, também essa construção aí. É isso. Prazer. Maravilha, Gabi. A gente fica muito feliz com sua chegada, mais Bem-vinda. que bem-vinda. Está somando muito ao time e à rede e já trazendo muitas inovações para o nosso cotidiano aqui da RBMA. Então, vamos lá para a nossa ordem do dia. Temos 5 pontos na pauta. Primeiro, esse boas-vindas aqui, agradecer a presença de cada uma e cada um, apresentar a Gabi. Segundo, a gente vai passar, como sempre fazemos na Assembleia, pelos informes das atividades que ocorreram ao longo do ano de 2025. Terceiro, a gente dá uma perspectiva do que a gente espera para 2026, último ano dessa gestão. E tem o ponto da mudança de endereço fiscal, também que a gente vai trazer aqui para a discussão, para além de outros assuntos. Então, essa é a nossa ordem do dia. Então, podemos iniciar. Relembrando o nosso núcleo gestor, para além aqui da minha pessoa, temos Márcia como nossa diretora de articulação e comunicação, Fábio, que está como nosso diretor administrativo e financeiro. Hoje não puderam estar presentes Camila Cirilo, que ocupa agora a diretora de partilha de conhecimento, e Jackson de Tony, que está como diretor de produção de conhecimento. E a gente conta também com o nosso conselho fiscal. Pode passar, por favor, Gabi, que conta atualmente com a Adriana Queiroz, Fabrício Rigol, a Rose Souza e Maria João. É que tem um ponto aqui de atualização, que a Adriana, em decorrência da participação em um projeto em específico esse ano, que é o projeto relacionado à Ah, questão das salvaguardas, né? Com relação a como que a gente atua, e a gente, enquanto rede, atua em situações de racismo, assédio, discriminação, e foi uma demanda de um projeto específico da Pórticos, que a gente vai mencionar, financiado pela Pórticos, que a gente vai mencionar daqui a pouquinho. Ela está atuando como consultora nesse projeto, e para não cair nessa situação de atuar sobre a avaliação das contas sobre as quais ela estava ali envolvida como parte executora em algum momento, tem um afastamento dela do conselho ao longo desse ano, e ela retoma no próximo ano. Então, esse é um ponto importante. E aí Maria João entra, né, como parte desse conselho junto com Fabrício e Rose, formando os três. perfeito. Podemos passar. Vocês têm algum comentário, pessoal, sobre isso? Ouvi. Acho que a Maria comentou aqui, né, Maria? Não, não, eu só disse que sim, eu entro enquanto ela está fora. A hora que ela chegar, eu passo tudo de volta. É maravilha. Obrigado, Maria, por assumir o posto. Muito obrigado. Então, a gente entra já nas atividades da rede. Elas serão apresentadas aqui respeitando a estrutura do nosso planejamento estratégico. Iniciamos pelo eixo 1, promoção da prática avaliativa e produção de conhecimento. Eu passo a palavra para a Márcia contar um pouquinho do curso online Introdutório em Monitoramento e Avaliação, feito em parceria com o Itaú Social.
favor, Márcia. Oi, gente, boa tarde. Obrigada a todos aí pela presença. Falar um pouquinho do curso, foi um projeto em parceria com o Itaú Social. Foi a primeira vez que a gente fez um curso online, né? A gente sempre faz mini cursos nos seminários e tal, mas foi a primeira vez que a gente empreendeu isso. É um curso introdutório, ele tem formato autoformativo, mas ele também tem tutoria. E a ideia era voltar para gestores públicos de pequenos municípios e pequenas organizações da sociedade civil. O Marcos Assis, que é nosso ex-diretor, nosso conselheiro, foi o coordenador desse projeto. Tivemos o Antônio Claret como conteudista, e ele foi realizado no semestre passado, né, entre março e junho. Tinha 200 vagas e 185 foram preenchidas. E a gente teve os critérios de seleção, todo um processo de seleção. Na verdade, a gente não teve procura, né? Os pequenos municípios, como a gente queria, até 20 mil habitantes, então a gente foi flexibilizando um pouco esse critério. No fim, a gente teve 85 participantes de municípios, aí até 100 mil habitantes, né? Com essa flexibilização e 100 participantes de OSCs, com até 15 colaboradores, ou orçamento até 500 mil. O curso está embarcado na plataforma do Itaú, que chama Escola Itaú, né, o Polo Itaú. Tinha tutoria semanal e o objetivo era que cada um fizesse um plano de monitoramento e avaliação, que foi o produto final do curso. A gente fez algumas atividades de avaliação, né? Então, a gente viu o Net Promoter Score foi de 97 e o índice de satisfação foi bastante alto. Pode passar, Gabi. Outro projeto que não estava explícito no ano passado, mas que entrou em substituição a um outro, que era o guia de contratação e gestão de avaliações, e porque também era uma demanda antiga de muitas organizações, foi esse projeto que é a Comunidade de Práticas em Avaliação. Foi a primeira edição, foi uma iniciativa meio pioneira, e a gente desenhou um projeto em duas etapas, né, ao longo do ano. Então, a primeira etapa eram encontros formativos, 6 encontros, baseado em casos práticos, em projetos práticos que os participantes trouxeram. Eram 30 participantes e 5 mentores. E também tivemos mentoria nesses projetos, né? E fomos seguindo um processo de teoria da mudança, de perguntas avaliativas, métodos, e eles chegaram até esse ponto. Os grupos participaram bastante, e tudo, e a segunda etapa a gente combinou de fazer encontros mais abertos. Abertos para quem, né? Para os associados e apoiadores da rede e para pessoas das organizações que apoiaram esse projeto. Então, nessa segunda etapa, são 3 sessões abertas, vocês devem estar acompanhando aí a divulgação, né, pelas redes. Já foram 2 dessas sessões, já que uma sobre métodos qualitativos, a segunda sobre métodos quantitativos. Ainda teremos uma terceira sessão sobre o uso de inteligência artificial nas avaliações. É um formato webinar, 30 minutos de exposição mais 30 de discussão. Essa etapa teve 210 inscritos, e assim, foi uma boa estreia assim, para um espaço que aprofunda um pouco conceitos, né, e fala sobre práticas. Pode passar, Gabi. Para falar da revista, eu queria convidar a Ana, que, aproveitando a presença dela aqui, Ana, obrigada por você ter vindo, para ela falar um pouco sobre a revista. Boa tarde a todas e todos, né? Um prazer falar da revista. Esse ano eu me tornei editora-chefe da revista, né, em abril, sucedendo o Flávio Carneiro, né, que atuou como editor-chefe depois do Rogério, né, ao longo de 2024.
E a gente hoje tem um super time aí de editores associados, né? Pela Fernanda Teixeira, a Márcia Braz, o Marcos Assis, o Flávio, que continua, né? A André Peroni, que é professora da Universidade de Chile, a Isabel Cristina Flores Vieira e Silva, que é pesquisadora lá em Portugal, e o Miguel Loureiro, que é pesquisador no Reino Unido, né? E também tivemos a entrada da Renata, assumindo a assistência editorial da revista. Pode passar, Gabi. Além disso, em termos de renovação, a gente também tem atualizado a política editorial da revista. Então, a gente está atualizando em relação a alguns temas que são bem importantes, né, em termos de editoria, como o uso de inteligência artificial nas publicações, né, as questões relacionadas também à LGPD e ampliando a política de diversidade e inclusão da revista. E um pouco alinhada a esse último ponto, a gente tem um número especial sobre a equidade étnico-racial e decolonialidade nas avaliações. O número foi lançado em setembro desse ano. A gente recebeu quase 40 artigos, né, quase 40 resumos para modalidade de apoio, né? Então, esse número especial tem duas modalidades, uma modalidade é, com apoio, né? Então, a gente tem uma pré-seleção de trabalhos que, caso, né, sejam aprovados e entregues, eles receberão uma bolsa, né? Uma forma de incentivo à produção dessa área e também uma forma, né, uma modalidade sem apoio, né, e a data de entrega desses trabalhos todos é no final de janeiro. E aí a gente conta com uma iniciativa, com o apoio, né, de vários parceiros, como a Pórticos, a Fundação Roberto Marinho, a Imaginal Futures e a Fundação Tite Setúbal, né? E convidamos como editora convidada a Rayane Freitas, que atua na Pacto, né? E eu acho que é o que o Wesley estava mencionando, uma das condições do financiamento da Pórticos era que a rede, né, como editora, né, como publisher da revista, criasse uma política de salvaguardas, né? E aí essa política começou a ser desenvolvida. Pode passar, Gabi. É, e, e aí, só lembrando, a gente também tem trabalhado, feito um esforço grande para ampliar, né, a qualificação da revista. A revista já é indexada no Diretório de Periódicos de Acesso Aberto, e a gente, esse ano, submeteu para o Diretório do Latindex, e também estamos passando pelo processo de qualificação para fazer parte do catálogo desse mesmo índice, né? E aí, reforçar o convite que a gente sempre faz, né? A revista sempre recebe artigos, né, de forma contínua, eles são indexados de forma anual, né, então convidamos aí para todo mundo mandar os seus manuscritos, né, a revista aceita vários tipos de trabalhos, né, como artigos, ensaios, relatos de experiência e entrevista, e a gente convida também os membros a colaborarem com a revista, atuando como divulgadores, como incorporadores dos materiais da revista nos seus trabalhos e também como autores, né? Acho que é isso, Márcia. Obrigadão, Ana. Podemos passar para o. Ah, sim. A gente, para cada eixo, a gente está colocando aqui que a gente está pretendendo fazer o ano que vem. O curso online vai ter uma segunda edição, então, aprimorando, né, com base nas sugestões, de revisão dos alunos, aprimorando o primeiro, e com parceria com o Unicef, que é uma coisa muito interessante, porque o Unicef atua em mais de 2.500 municípios do semiárido e Amazônia Legal, por meio do selo Unicef. Então, a ideia é que eles disponibilizem esse curso na plataforma de cursos deles.
A segunda edição da comunidade de práticas, a gente imagina que mais no formato da segunda etapa também vai acontecer, né? Já tem alguns apoios sinalizados, principalmente do Itaú. E precisamos pensar, né, Ana, numa nova edição, um novo número especial para a revista, né? Que a gente ainda não discutiu isso muito, mas todo ano a gente faz um número corrente, um número especial. Então, pessoal, agora a gente vai para o eixo 2, que é o da partilha do conhecimento, e aqui a gente vai trazer dois destaques. O primeiro é a Biblioteca de Referências da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, que teve início em maio de 2025 como uma ferramenta, um ambiente de apoio à comunidade de práticas. Então, um exercício piloto se deu ali no contexto da comunidade de práticas e a gente optou pelo Zotero como ferramenta a ser mobilizada para a constituição desse repositório e nesse exercício piloto o repositório já conta com 70 documentos cadastrados. A gente está no momento também de atualização, reformulação do nosso site, e essa reformulação já está sendo feita de tal modo que ela considere o Zotero, né? Então o site está preparado para o Zotero. E, para além disso, a gente tem pensado na mobilização, né? Como a gente vai manter vivo esse repositório depois da questão da comunidade de prática, para além de outras edições da comunidade de práticas, a manutenção da atividade nesse repositório, da atualização, curadoria, a gente tem imaginado pela articulação dos programas de pós-graduação relacionados à prática avaliativa, avaliação de políticas públicas ou também grupos de pesquisa registrados. Então, a gente imagina que eles podem ser uma forma da gente conseguir manter vivo o repositório. O projeto ele conta com o apoio financeiro do Itaú Social e a gente em breve pretende contratar uma bibliotecária também para dar conta da articulação, da administração do repositório também. Então, isso é um pouco o resumo desse projeto. Acho que a gente pode passar para o próximo, por favor, Gabi. Nosso 12º seminário realizado de 2 em 2 anos, o último ocorreu em Belém, no ano de 2024, esse a gente pretende realizar em Brasília. O tema aqui, então, até então discutido é avaliar para transformar inovações e diálogos coletivos. Então, 2026 é um ano desafiador em termos de agenda e porque tem eleições, mas também tem Copa do Mundo, sempre bom lembrar da Copa do Mundo. E a gente pensou em fazer em Brasília para reforçar também essa temática num cenário que é importante, né, garantir a institucionalização da pauta de avaliação entre governos, transformar isso numa política de Estado também. Então, serve de provocação para governos, mas serve de oportunidade de articulação do ecossistema também. Então, trazer sociedade civil, terceiro setor, empresas para o contexto de Brasília. Também tem a questão da facilidade logística que tanto em termos de espaço disponíveis, quanto também o fato de Brasília ser uma cidade central, facilitar a chegada de pessoas que têm todas as macro-regiões do país. E o conteúdo que a gente espera no contexto do nosso seminário passa por aquilo que a gente trabalhou em Belém, em outras edições, minicursos, painéis, palestras, atividades interativas, então, sempre pensados para estimular a participação e trazer novas perspectivas para o campo de avaliação. Atualmente, a gente está em fase de planejamento e já captamos a manifestação de interesse em apoiar, alguns já formalizaram isso, de instituições como a Fundação Lema, Itaú, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, Instituto Unibanco, Plano CDE. Então, estamos em conversas também com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Pode passar. Aí fica aqui o alerta, né? Vocês terem no radar, que em breve a gente deve divulgar uma chamada para o grupo de trabalho, porque o seminário dá muito trabalho, a gente precisa de vocês engajados nisso também. Tem um comitê técnico-científico para avaliar os artigos, os trabalhos que são enviados para o seminário. Para além disso, tem uma demanda para estar ali auxiliando na articulação, divulgação, disseminação do seminário. Então, a gente sempre conta com a participação de vocês.
que a gente está imaginando em 2026, então, para esse eixo? É a conclusão e disponibilização do repositório integrado ao nosso site, e essa articulação também desses programas, pós-graduação, grupos de pesquisa, para garantir a curadoria do que entra ali, a atualização do repositório. Para além disso, a realização do próprio seminário em agosto. Pode passar, por favor, Gabi. Comunicação e incidência. Aqui a gente chama... Flávio Dil? Deixa eu ver aqui. Ainda é você esse. Ainda eu, desculpa, gente. Ainda eu aqui. Então, falar um pouquinho sobre o que a gente participou. Essa lista não é exaustiva, mas traz um pouco do nosso esforço em estar presente em múltiplos espaços que versam sobre o tema diretamente ou que não necessariamente versam sobre o tema de forma perene, mas estão se abrindo a discutir a temática de avaliação de políticas públicas, de projetos. Então, a gente teve presença no Glocal em 2025, um espaço dedicado a pensar e discutir mudanças climáticas. Aí teve a disseminação, divulgação do número especial da revista, que foi feita com o apoio do ICS, Instituto Clima e Sociedade. Um outro espaço repensando práticas de monitoramento e avaliação, experiências decoloniais, a Rede Como A e a Pacto, apoiando, articulando esse espaço, e outros 5 eventos em parceria com a Eval Youth. Teve o seminário de 10 anos do CLIER, ocorreu em São Paulo, a gente também teve presença. O Congresso GIF, com uma oficina, para além de um evento da área de responsabilidade social da Petrobras, o Congresso RELAC discutindo a publicação de competências, o primeiro seminário de avaliação em infraestrutura que ocorreu no Rio de Janeiro, na PUC-Rio, foi no último mês, e a gente auxiliou na organização e participou também. Aí teve ali, contou com o BRICS Policy Center e a área de avaliação do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. O segundo Fórum Nacional de Avaliação, inclusive fica o convite aqui para vocês, que será realizado na próxima semana, dias 25 e 26, com local novo, vai ser na ENAP, que é realizado pela Secretaria Nacional de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos, que eu atualmente estou como secretário, e o Seminário de Políticas Públicas Informadas por Evidências, que está dentro aí do 14º Congresso da Abrasco. A gente também esteve presente, foi realizado em Belo Horizonte. Acho que é isso, Vai aí ter uma agora... outra coisa na semana que vem também, que é mais um evento da Abrasco na Fiocruz. Está lá Ah, na. é verdade, teve É, Belo Horizonte, vai ter mais um agora na Fiocruz. isso. Acho que é dia 28, se não me falha a memória, É. esse da Abrasco. Uhum. Então, que estejam presentes, pessoal. E aí eu passo agora para o Fábio contar um pouquinho disso que eu já mencionei ao falar do repositório, que é a reformulação do nosso portal. Fábio, a palavra está contigo. Obrigado, Wesley. Mas eu acho Fábio, que Tem uma antes, pergunta? Rose, só antes de você falar, acho que a Rose, ela levantou a mão aqui na. por favor, Isso, Rose. boa tarde a todos. Só nessa participação, Wesley, eu lembrei da Semana Nacional de Avaliação, que foi lá na ENAP mesmo, né? Vocês Ah, estavam na mesa, enfim, bem fizemos aquele lembrado, Rose. evento com a MDS também, não é? Junto. Acho que Sim, faltou aí. MDS. Tenho acompanhado bastante, mas depois eu completo. Obrigada. Muito obrigado pela lembrança, Rose. Acho que a lista ela não foi exaustiva, né, mas a gente vai completar depois e disponibilizar a lista exaustiva de participações. Muito obrigado pela lembrança. Agora, Bem, Fábio. gente, esse projeto do portal surgiu como ideia no final ainda do ano passado. Esse ano a gente modelou um pouco melhor a chamada, fez a contratação e no momento o projeto tem alguns meses de atraso por duas razões. Uma primeira pela própria equipe de trabalho, que demorou um pouco, precisou ter algumas trocas nos membros da equipe. E por outra razão também, a gente tem, na medida em que vai desenvolvendo as atividades com eles, agregado novas funcionalidades no portal, pensando sempre em como tornar uma plataforma mais interativa e que facilite a nossa gestão também. Então, dentre principais mudanças do que a gente tem hoje, além de questões visuais, facilidade de navegação, a gente está trazendo para o portal também uma maior integração com o pagamento.
Então, hoje essa questão vai pagar anuidade por Pix ou por cartão no PayPal e depois o controle do nosso lado é muito perdido. Isso vai ser integrado através do Mercado Pago. Você faz uma assinatura como se fizesse do Netflix, só que você está assinando conteúdo muito mais interessante com a rede. Além disso, o acesso a parte de documentos integrada, não é? Na medida em que o Zotero vai sendo atualizado, tudo isso é atualizado automaticamente no site também. E algo que notamos como já uma demanda antiga de todos, que era aquele banco de profissionais, numa versão mais simplificada, melhorando a visualização de quem é apoiador e associado da rede. Então, estamos trabalhando para fazer a migração dos dados, dados não serão perdidos, mas quando o site for lançado, esperem também uma chamada para que vocês vejam o perfil, atualizem as suas informações, porque aí são essas que vão estar disponíveis para o público. Nós contamos com o apoio financeiro do Itaú Social para esse projeto e pretendemos lançar ainda neste ano, até o final de dezembro. Queria chamar o Flávio e a Dil para apresentar a maravilha de resultado que eles têm conseguido com a nossa comunicação. Bom, boa tarde a todo mundo. Eu sou o Flávio Guilherme e trabalho junto com a Dil Mota na comunicação. Oi, eu Nós sou somos os, Gil, estou aqui. é, Mas como trabalhamos o juntos Flávio é mais bonito, ele que vai falar. Eu sugeri dela falar. Vamos lá. Bom, a gente vai apresentar basicamente assim os resultados de um ano para o outro, né? A gente tentou fazer também uma leve comparação. Eu sei que é uma ousadia falar de dados, essas coisas com vocês, mas vamos tentar aqui. Então, os dados LinkedIn e Instagram, eles assim praticamente dobraram em termos de visualização, mais do que dobraram, né, em termos de novos seguidores. E a gente já chegou a marca. Começamos lá atrás com 6.000 no LinkedIn, hoje já estamos com 14.000. Começamos lá atrás com 600, 500 e tanto, 580 no Instagram e hoje estamos com 3.000. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo que é de formiguinha mesmo, que é da insistência e da permanência da gente ter uma curadoria de informações que sejam relevantes também para o público, né? Então, isso é importante. Então, isso tudo vem impactando nesses resultados também, dessa curadoria e o trabalho que a gente vem fazendo de tentar criar um pouco de uma rede, né? Usar a comunicação para criar um pouco essa rede também. Então, acho que os dados falam um pouco por si só ali. Acho que, não sei se vocês querem que eu detalhe algum dado, acho que não há necessidade. Eu só Pode passar. vou, eu Quer só vou fazer um complemento aqui? complementar, eu só vou complementar. A gente também conseguiu esses resultados graças, primeiro, à coordenação da Márcia, a gente tem sempre a orientação dela no que a gente vai publicar, no que é interessante para o nosso público, e também agradecer a contribuição de cada um de vocês, porque é de vocês que a gente recebe os insumos para a gente transformar numa postagem, num release que vai para o site. E graças a isso é que a gente está tendo esses resultados. Raramente a gente fica sem publicar um dia, é incrível, mas tem muito assunto nesse campo. E quanto mais a gente recebe material, mais a gente vê que é um infinito, né, de assuntos que a gente pode trabalhar. Eu queria Flávio, só fazer, só queria fazer rapidamente essa questão dos artigos, né? Porque eu acho que esse é um assunto que é muito complexo da gente colocar na mídia, e a gente conseguiu, ao todo, já 8 artigos, né? 3 no primeiro ano, 3 agora, quatro e quatro, né, no caso. E, e também que eu acho que também a questão da avaliação está ficando cada vez mais em pauta, isso também tem aberto um pouco as portas, né, para essa questão. Pode passar também, Gabriela.
Uma outra ação que eu gostaria de fazer, aqui são umas publicações com maior engajamento, mas eu gostaria de lembrar da campanha. A gente lançou esse ano a campanha Faça Parte da RBMA, né, com os videozinhos de quase todos vocês, de muita gente, dos colaboradores, de associados, e houve um crescimento, houve um impacto. É óbvio que não foi apenas a campanha, foi também a comunidade práticas e também algumas atividades que a gente deu, ou seja, umas atividades próprias para associados, né, como cursos, gratuidade em cursos, ou descontos em cursos para isso também acabou atraindo novos associados. Um número é pequeno, 42, mas a gente tinha 44, né, 48, então houve praticamente dobrou só nesses últimos 6 meses de, do, de apoiadores. É isso. Só Obrigado, falando gente. um pouco dessa campanha com os vídeos, esse foi um trabalho muito legal que a gente fez e mostrar a cara de vocês assim é tão legal porque a rede passa a ter uma cara mesmo, passa a ter gente, né? Passa a ser um mosaico de gente. Então vamos pensar, a gente vai de novo pensar numa campanha assim, de novo a gente vai pedir a colaboração de vocês, talvez para o seminário, para chamar a gente para escrever no seminário, mas eu acho que esse tipo de campanha funciona muito bem para atrair gente, para atrair pessoas para os nossas divulgações, né, para os nossos eventos, enfim. Obrigado, Obrigado. Flávio. Obrigado, Dio. Reforçar, talvez seja interessante vocês colocarem aqui no chat o e-mail para contato da equipe de comunicação, caso alguém queira enviar algum tipo de evento para dar maior visibilidade, ou tenha ideia de artigo também, e queria parabenizar de novo por vocês estarem cavando espaço para a gente nas mídias impressas, nas mídias oficiais. Eu acho que isso tem alavancado muito a nossa discussão é, na temática de avaliação. No eixo 3 para o ano que vem, continuação desse trabalho brilhante da Márcia, do Flávio, da Dil, com a comunicação e, Deus quiser, lançamento do novo portal, cara nova para a rede, para a gente colocar todas essas informações de maneira ainda mais acessível para todos. O nosso último eixo é a parte de fortalecimento institucional, fazer um ping-pong aqui com a Gabi. Gabi, você mostra os nossos dados? Claro. Bom, gente, falando aqui da gestão de comunidade, né, que são nossas pessoas apoiadoras, associadas e também, né, como pessoa física, mas também a gente tem alguns apoiadores como pessoa jurídica. No total, até final de outubro, né, que quando a gente compôs esses dados, a gente tem 88 pessoas como apoiadoras ou associadas. E aí, né, trazendo esse número de 42 novas a partir de julho. Muito fruto também do trabalho de comunicação que o Flávio e a Dil compartilharam, mas também de algumas iniciativas que a gente realizou exclusivamente para pessoas apoiadoras ou associadas. Então, isso motivou bastante as pessoas a terem esse movimento de se inscreverem, né, entrarem com anuidade e passarem a fazer parte formalmente, né, da rede. Atualmente, a gente está com essas duas pessoas, duas empresas, né, duas instituições como pessoas jurídicas. Aqui do lado vocês podem ver a lista atual. Isso sempre se renova, né? A gente vai ter novas instituições apoiadoras também no seminário, em outros projetos que vão se somando, né, o número. E estamos sempre abertos também. É uma taxa diferente de pessoa física. Enfim, tem alguns benefícios exclusivos também para pessoas jurídicas. Os benefícios em geral, né, a gente traz a participação em encontros, eventos exclusivos, como Comunidade de Práticas, essa segunda etapa, desconto no seminário 2026, e nos demais, né? Em alguns cursos também, a gente consegue algumas parcerias para dar desconto para apoiadores associados, vagas gratuitas, também cursos e outros eventos e atividades, e participação também em eventos exclusivos apoiados pela rede.
E aí, depois de um ano como apoiador, é possível solicitar a associação formal, e aí você se torna um membro associado, e isso é feito a partir do envio de uma carta de solicitação e currículo. E aí, após a avaliação, a pessoa se torna associada de fato. Passar agora aqui para o Fábio para falar da Evalue. Obrigado, gente. Nós temos esse ano uma nova composição na gestão do Evaluate, o Bernardo, a Cristiane e a Júlia. E nós temos tido alguns encontros dentre as diferentes iniciativas, estamos tentando trazer o Evaluation um pouco mais para perto da rede, participação em reunião do núcleo gestor, começamos a discutir, por exemplo, a possibilidade de alguma taxa de associação de apoio diferenciada para membros do Evaluation, discutindo quais seriam os critérios. E o próprio Evaluate esse ano já se mobilizou, teve bastante participação no GLocal, teve também a condução de 2 cursos técnicos gratuitos, um voltado para coleta de dados remota, e para o ano que vem estão com planos de fazer uma formação específica em avaliação ex ante, promovida então para todos os avaliadores jovens e emergentes, e retomar a campanha de competências que faziam de divulgação de partes do documento de competências em redes sociais, agora em coordenação mais afinada com a equipe de comunicação da rede também. Gabi, brevemente sobre a nossa parte administrativa e financeira, e Rose, não tem problema nenhum, futura membro da rede. Sobre a parte administrativa e financeira, só alguns detalhes. Esse ano nós temos trabalhado bastante para dar continuidade aos processos que estavam em andamento para melhorar a eficiência. Nesse aspecto, fizemos a contratação de uma plataforma de gestão financeira, o ONGSys, apropriado para organizações de terceiro setor. Isso tem trazido realmente muito mais transparência para a gente, maior controle de contas por projetos e a possibilidade também de analisar e fazer uma gestão melhor dos saldos que nós temos que ficam investidos, por exemplo. Então, algo que a gente está pensando em como trabalhar, fazer esse planejamento financeiro não só dos saldos por projetos, mas ver como é que a gente pode também otimizar essa gestão dos recursos, fazer investimentos de curto prazo e, a partir disso, gerar mais caixa para a rede, tanto para os custos administrativos, como também para possivelmente investir em projetos que não tenham um doador específico já visualizado. Além disso, estamos finalizando agora, vamos precisar da votação de vocês no final dessa assembleia, a mudança de domicílio fiscal. Até então, nós temos a rede registrada no Rio de Janeiro, graças à gratuidade da Márcia, por questões de governança mesmo, reduzir um pouco o risco de ter rede atrelada a endereços residenciais ou comerciais que não são geridos por nós. A gente está propondo a mudança, então, para um Impact Hub, que é um modelo de cowork. Eu vou explicar um pouco mais os benefícios disso no último ponto da nossa reunião hoje. Nós tivemos a troca da Secretaria Executiva, agradecemos demais a todo o apoio, a colaboração que a Mila nos deu durante esses anos. Peça-chave, quero ressaltar também o trabalho brilhante que a Gabriela vem fazendo já nesses meses, e a Secretaria Executiva para nós é o motor, não é? Então, é quem está ali fixo, todos os dias nos lembrando, apoiando, fazendo muito dessa coordenação também entre os diferentes diretores e os diferentes projetos. Acaba sendo um pouco de um fio condutor para nós. E uma última atualização é um plano que nós temos para fazer realmente uma divulgação no próprio site, tornar público um relatório anual de atividades e financeiro. Então, tentar combinar e trazer esse conteúdo que já vem sendo apresentado aqui em assembleia
Mas trazer uma síntese de todos os projetos, combinando aí resultados e também prestação de contas, sempre buscando trazer mais transparência e pensando que isso também nos ajuda a abrir portas para outras fontes de financiamento. Falando em transparência e financeiro, Gabi. Ainda tem. Tá, atividades do próximo ano, mudança do endereço fiscal, último ponto dessa reunião de hoje, a maior integração, finalização do UNCIS, retomada da gestão de comunidades. Esse é um projeto que a gente pensa em ter uma pessoa com dedicação exclusiva para isso, e principalmente a partir do lançamento do novo site, com as ferramentas incorporadas para a gestão de associados, e, como havia falado já no slide do site, a consolidação dessas anuidades, o pagamento das anuidades via assinatura no Mercado Pago. Então, quem já fez o pagamento permanece como está, mas no momento das renovações, faremos a comunicação também para aderir a esse novo formato. Pode ser Pix, cartão, boleto, enfim, tem várias coisas, mas a gente gere tudo através de uma plataforma. E a melhor parte é que nós não precisamos mandar lembretes e vocês também não precisam lembrar. A partir do momento que fizerem a adesão, a renovação pode ser automática. Bom, agora trazendo aqui os informes financeiros de janeiro até outubro. A gente separa por projeto, né? No próprio ONGCIS, essa ferramenta que tem ajudado bastante a gente a administrar, visualizar todas as entradas, saídas e saldos. Nessa tabela, eu trago o saldo de 2024, né, os excedentes assim, de 2024, que a gente começou o ano com esse saldo de 2024. Depois, a receita, as entradas, né, em cada projeto desse ano até outubro, as despesas realizadas também até outubro, o saldo corrente, ou seja, no dia 31/10, e aqui, ao final, nessa última coluna, tem a projeção para concluir 2025. Né? Então, os gastos até 2025, a gente encerrando o ano com esses valores. Então, trazendo no administrativo, a gente tem já recorrentemente uma taxa de 15,5%, que todo apoio financeiro, 15,5% vai para o administrativo, além do valor das anuidades, né? Isso como uma ideia de continuidade, da parte administrativa, e esse saldo de final, né, de 2025, a gente vai direcionar para 2026. A revista, né, a revista como base, a revista, a mesma coisa. As despesas de outubro estão sendo alocadas na edição especial, as despesas como editora, enfim. E a gente vai fazer um realocamento para chegar num saldo positivo. E em 2026 a gente está se organizando também para pensar em uma estratégia de alimentação do saldo da revista, para que ela seja continuada, né, para ter uma segurança financeira em relação à revista base, né. A edição especial da revista Mudança Climática, ela se encerrou, então ela tem esse saldo final aqui, concluída. A revista, que é edição especial também, Equidade, Étnico-Racial e Decolonialidade, ela está em andamento. A gente não tem ainda um saldo final de 2025, porque ainda está tendo planejamento orçamentário, mas esses são os valores em caixa que entraram até outubro, né? Competências, também é um projeto que se encerrou. A nossa proposta é utilizar esse saldo final para realizar uma tradução do produto e fazer o registro ISBN. O curso, né, como foi falado, introdutório de monitoramento e avaliação, a ideia desse excedente é levar para um desdobramento do projeto, está em construção para 2026, como foi falado. A comunicação, o excedente possivelmente vai ser direcionado para 2026. Comunidade de práticas, o portal, né, vai se encerrar nele mesmo. Comunidade de práticas, o excedente também possivelmente direcionado para 2026, né, na segunda edição, que vai ser realizada. E a cooperação GIF, desculpa, também
um projeto encerrado, e o excedente possivelmente vai ser direcionado para a edição especial da revista. E aqui a gente traz as contas bancárias até o dia 31/10, como estão. A gente tem, no momento, né, a conta corrente, a gente tem a aplicação automática que em novembro foi finalizada, a gente tem a nossa carteira de CDB total, a gente tem o PayPal, que a gente recebe as unidades, principalmente, e o Impact Bank, que funciona como um cartão de crédito da rede, né, basicamente para fazer pagamentos de assinaturas que exigem cartão. E temos esse total disponível. O nosso planejamento para 2026, que o Fábio pode trazer isso melhor também depois, é ter uma organização de gastos base, né, o que é preciso para a rede se manter, fora os projetos, e a gente conseguir fazer com uma carteira para ter separado isso, né, para a gente ter claro quais são os gastos base assim, da rede. Além disso, a gente está no movimento também de trazer todos os rendimentos e todos os ISS do CDB para o ONGSIS, de forma que fique transparente, claro, e a gente entender o que que é rendimento, o que que é aplicação também de forma separada para facilitar também depois numa apresentação financeira, né, para qualquer apoiador e qualquer projeto específico. As contas da rede de 2025, né, incluindo balanço, balancete e DRE, vão passar por análise do Conselho Fiscal em abril de 2026. Todo ano a gente faz esse processo. Acho que é isso, Fábio. Obrigado, Gabi. Sobre o conselho, só um lembrete, eu acho que a gente tem uma reunião marcada na semana que vem, só para dar uma atualização. Acho que é bom a gente revisitar as agendas, mas se não me falha a memória, fica aqui o lembrete da reunião na semana que vem. Bem, o último ponto deixei por último porque é preciso de uma aprovação da Assembleia, já que incorre mudança de estatuto. Antes de falar sobre o endereço, eu queria registrar o nosso imenso agradecimento ao Fabrício por ter se disponibilizado quando a gente primeiro trouxe esse tema, colocou a ele prontamente o endereço, o escritório da Plan em São Paulo, para que nós pudéssemos utilizar, fazer o nosso registro de domicílio fiscal lá. Nós tivemos que pensar bastante, ponderamos, colocamos realmente não teria custos, ao mesmo tempo, quando identificamos a oportunidade do Impact Hub, apesar de ter um custo pequeno, enfim, custo R$ 79,90 por mês, vimos que poderia trazer ainda mais benefícios. A justificativa para a mudança, como eu já tinha dito, era realmente tirar a rede de um domicílio residencial, fazer um registro no domicílio comercial, contar com a gestão de recebimento de correspondências, tudo isso de maneira mais profissionalizada e principalmente inserir a rede num espaço que a gente possa ter mais visibilidade física. Então, o Impact Hub é uma rede de coworks, não só no Brasil, mas mundo afora. É um espaço pioneiro e que tenta estimular a inovação, enfim, em vários modelos nascentes de organizações que buscam fazer essa network, trocar ideias e acabam se associando. Então, tem um espaço disponível para a gente em Brasília com essa associação. Também poderemos utilizar outros espaços do Impact Hub no Brasil. Além disso, acesso a conferências, espaço para que a gente possa dar mais visibilidade à rede também. E uma das nossas ideias, algo que prospectamos para o ano que vem, é ativar essa rede física do Impact Hub como possível ponto de encontro regular para membros da rede nos diferentes estados. Então, talvez possa ser uma forma da gente colocar aí cara a cara o que a comunidade de prática já faz hoje virtualmente e estimular essa interação dos associados e dos apoiadores nos seus locais de atuação. Para que a gente possa fazer essa mudança,
é preciso trazer para a Assembleia. É, talvez eu faça feito o Congresso e digo que quem concordar permaneça como está. Talvez abrir um espaço caso alguém tenha algo. Pronto, talvez alguém. Se alguém tiver algo contra, o momento é agora para se manifestar. Caso contrário, a gente considera aprovado. Tá bem. Bem, gente, muito obrigado. Essas são as nossas atualizações. Ainda temos alguns minutos. É sempre bom ouvir de vocês, sugestões, comentários, ideias de como a gente pode continuar alavancando essas nossas iniciativas. Obrigado, obrigado, Fábio. Pessoal, vocês têm algum comentário, sugestão, crítica ao que a gente tem desempenhado? Então, a gente está aqui, ouvidos abertos a escutar o que vocês têm para a gente. Wesley, acho que a Rose está com a mão levantada. Acho Por que favor, pode parar Rose. de compartilhar para a gente poder se ver, não? Pode, é uma boa. Pronto. Pode aplaudir, só parabenizar todos aí pelo excelente trabalho. Cada ano só melhora, né? Tudo melhora. Verdade. Ah, obrigado, Gestão, Fabrício. gestão de Obrigado, conhecimento, gente. comunicação, resultado, captação, número de membros. Obrigado, Então, parabéns. Só aplausos. Que obrigado, delícia muito de obrigado, elogio. Fabrício. Foi E muita, reitero, né, foi acúmulo mesmo, né? De às vezes a gente faz as coisas e vê que deu certo, a gente fala, como é que a gente não pensou nisso antes, né? Vem todo longo prazo mesmo, aprendizado, né? avaliação, né, Márcia? Se a gente colocar avaliação em prática, dá resultado, gente. É, mas também perceber um pouco os desejos, né, as necessidades dos associados. Acho que a gente, sei lá, Escutar, né, o que pode- que o pessoal vai dizer. A gente abriu é, muita escuta, né? Era, acho que um gargalo que a gente tinha, a gente está tentando corrigir isso. Então, esses espaços como a Assembleia são muito importantes. E eu acho que a persistência também de quem entra para continuar o trabalho que a outra gestão fez, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que destacar aqui. Então, ver o pessoal, né, o Fábio que entrou, dando continuidade na parte do é, administrativo financeiro, né, a Camila, o Jackson. Então, o pessoal vai somando com o que está sendo feito ali e contribuindo com as suas experiências também, perspectivas. Eu acho que isso também é um fator muito importante, assim, de destacar aqui. esse trabalho de organização, né? Quando o Fábio descobriu essa história do Mercado Livre, né? Nossa, que alívio, gente! Anos e anos sofrendo com esse negócio de cobrar associado, coisa chata, né? Assim, desagradável ter que ficar cobrando. Olha, venceu, viu? Você não vai renovar, né? Essa é uma pequena coisa, já é um super alívio, né? Mas, ó, vocês podem falar em mais coisas, né? Às vezes fica aqui ressoando coisas que vocês falam e a gente vai buscando um jeito de atender, de fazer, né? Esse ano é seminário, né? Seminário toma a energia da gente, parece um vampiro sugando. Então é o produto mais esperado, né? Todo mundo pergunta e tudo. Mas acho que a gente vai ser mais tranquilo por ser aqui, porque a gente vai contratar uma produtora, então acho que vai ser mais tranquilo, assim, menos estressante. Deixa eu só fazer um comentário. Primeiro, parabéns, sim, né? Reforçando aqui o Fabrício falou, realmente são muitas coisas que se concretizaram de um trabalho que vinha sendo já desenvolvido, né? Mas acho que chegou aí nesse momento que tem realmente resultado concreto.
Em função da comunidade de prática ter, né, de repente, foi uma coisa meio orgânica, alguém abriu, divulgou, e aí o pessoal ficou sabendo, e aí rolou uma associação, um interesse, e ficou muito evidente, né, que muita gente quer fazer parte e a gente não tem muita clareza, talvez. É uma questão do valor, é uma questão do retorno, se a gente tem, se vocês estão se programando a fazer uma consulta nesse sentido, de escuta melhor, de por que as pessoas não se associam? Porque não é um valor tão alto, É. né, qual é a razão? Elas não entendem que a associação, independente de ter um retorno financeiro, tem um outro propósito, né? E de ter um retorno, né? De ter um serviço, porque acho que é isso que a gente falta no Brasil. A gente apoia a causa, mas a causa pode demorar um pouquinho para conseguir entregar. Então, aí talvez até o pessoal da comunicação também, se vocês estão pensando em algo nesse sentido. Esse ponto é bem legal, Adriana. A gente fez uma frente aqui que contou com um caráter piloto, com a presença da Aline, por 6 meses, desse community manager, gestão de comunidades, aí, que o pessoal fala. E nesse processo, a gente exercitou muito essa escuta, né? Entrou em contato com muita gente, chamando a pessoa para ser apoiador e associado, e um pouco, algumas hipóteses vieram à tona. Primeira, o site. É difícil, às vezes, as pessoas se localizarem no site antigo, essa coisa do PayPal. Às vezes a pessoa até começa a fazer o processo, mas se perde ali, sai, nunca mais volta, e para você recuperar essa pessoa é algo difícil. Uma segunda coisa que sempre aparece é o que eu vou ter de benefício, o que eu ganho me associando, né, apoiando a rede com esse valor aí de quase R$ 200 por ano. Então, a gente explicitar, deixar mais na primeira jogada evidente para a pessoa o que ela tem de retorno em relação ao apoio, em relação à associação, é algo importante para a gente também. Outra coisa que aparece é, às vezes, a rede ela não tinha muito essa cara. Então, a campanha, faça parte, ela vem para mostrar as faces que compõem, que estão por trás da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Então, tem esse processo também. E essa ideia de sempre que a gente lança um material, a gente entregar isso diretamente, uma comunicação também, para além desse maravilhoso trabalho que o Flávio Dil tem feito, o Márcia tem puxado, mas uma coisa mais individualizada é importante, para mostrar para as pessoas que tem muita gente por trás, que a gente está preocupado com quem está ali, e atrair essa pessoa para uma fidelidade, né? Ela fidelizar junto à rede. E a gente tem potencial de ter um número de pessoas apoiadoras que bancam o custo fixo da rede. E aí, custo fixo para pagar a secretaria executiva, comunicação, todas as licenças envolvidas, despesa com cartório, né, endereço fiscal, essa coisa toda. E o restante que entra de recurso para bancar projeto com mais alcance ainda. Então, eu acho que isso é um pouco das hipóteses, eu acho que a gente tem que aprofundar mais nisso. Acho que sua provocação ela é fundamental aqui para a gente não perder isso de vista, mas a gente já tem um pouco de ensejos aqui para trabalhar. E, pessoal, se vocês quiserem complementar. Acho que é isso, né? Apoiar a causa, a gente acha lindo, né? A gente está trabalhando por ela há muito tempo e tudo, mas a gente foi percebendo que quando a gente publica alguma coisa que tem a ver com melhorar o conhecimento das pessoas, ou informação sobre um curso, sobre uma dica de leitura, as impressões são maiores. Então, dá para ver que as pessoas estão buscando e querendo e precisando. A gente não tem muita oferta de formação e tal. Então, acho que com isso a gente foi percebendo que esse é um valor, né, que para as pessoas e que é legítimo que as pessoas se interessem mais, se tem um benefício mais concreto, né? E para nós também é interessante, porque o que a gente quer ver é o campo florescer, né? Posso fazer uma pergunta? Desculpem, eu devia levantar a mãozinha, mas não encontrei aqui no Pode computador. levantar o pé também, que tá. Então, pois é, mas eu não encontrei aqui, peço desculpa pela ter entrado assim. O que vocês estão, isso são discussões do pessoal que está dentro da rede, ou isso foi um questionamento que vocês fizeram em termos nacionais? Isso é o resultado de uma análise
que foi feita ou foram discussões internas ok, aonde é que se chegou? Achei ótimo o que ele falou, tá? Mas de onde é que vêm esses resultados? Vocês fizeram algum questionamento em termo nacional? Não. Não, Não, não. é Foram uma forma, discussões né, internas, né? Uhum, É uma mescla de discussões internas com uma exploração ali, sem levar em consideração amostragem simples, estratificada, essas coisas, uhum, do que a gente tem de pessoas engajadas em torno da rede, dos nossos perfis no LinkedIn, no uhum. Instagram e cadastradas no site. Yeah, Então, foi yeah. explorando isso de forma prospectiva, conversando com essas Uhum, pessoas, as que uhum. respondiam, aprofundava na interação. E, para além disso, ela entrou em contato com pessoas que são associadas, foram 10 entrevistas, as principais tinham tempo disponível, e perguntou algumas, tem um roteirozinho de 8 questões, né, que ela tentou entender o que as pessoas enxergavam de benefício na rede, ou como que a gente Uhum, poderia trabalhar para melhorar essa concretude dos benefícios e dos valores que a rede entrega. E, para além disso, tem toda a visão que todo mundo aqui que está trabalhando na rede carrega já também há algum tempo uhum. acerca do campo, e das assembleias que a gente realiza, e de outros espaços de debate coletivo, que chegam alguns inputs nesse sentido para a Yeah. gente também. Então, é um Uhum, somatório, Maria, assim, não teve um survey, né, mas foi um somatório yeah. disso que eu estou falando. É. Bem, talvez também não fosse muito dispendioso fazer um survey, um online para todos os associados, tentar pegar as opiniões, não sei. Nós há pouco tempo fizemos um com uma organização e teve-se resultados e ideias muito interessantes, hein? Tá? Como precisamente o que a Márcia estava a dizer em termos de cursos e de material e depois encontros para discutir um ou outro tema, sabes? E cada vez foi se juntando mais gente. Não sei, estou apenas aqui a ter ideia em cima da experiência que a gente fez, tá? Mas talvez um pequeno survey, um online survey, que é tão, não? é. Mas Sim, tomamos nota aqui, acho que é uma boa ideia a gente pensar, até para alimentar o próximo planejamento da rede, né? Pode ser inputs para precisamente. a próxima Para gestão. onde direcionar mais? Sim, Estás a a gente ver? pode pensar isso para entregar um documento de sugestões na transição, E como, não ó, é isso só aqui. nossa, digamos, é de todo mundo, uma coisa mais, digamos, Sim, entre aspas, mais, né? Ouvinte. Ok, vou. boa ideia, Maria. E Deve a ser Adriana, porque né? A aqui Adriana são também falou 5 nessa da direção, manhã né? e eu agora já acordei, né? Agora já acordei, né? Agora pronto. Agora ninguém segura. Mais sugestões, pessoal? Yasmin, por favor. Bom, primeiramente agradecer vocês pela, né, assim, esclarecimento e trazer todas as informações aí do trabalho e parabenizar, é realmente, assim, notável o salto, né, que a rede vem a esse crescimento, então acho que quem acompanha já há algum tempo percebe, assim, essa diferença e é bem legal, assim, né, dá um orgulho de fazer parte mesmo e de alguma forma ter contribuído aí em outros momentos. É, Acho que, assim, queria só, aqui pensando alto um pouco, né, assim, talvez um pouco de um toró de palpite, assim, sobre essa questão de o quanto é importante ter benefícios para os associados e o quanto isso é atrativo, né? Acho que isso ficou bem claro nesse evento aí com a comunidade de práticas que foi ampliado para mais pessoas, mas apenas associados. Então, não sei o quanto que, porque pelo que eu entendi, vai ter mais um encontro, mas não sei o quanto que, assim, já tem meio previsto outras coisas para o ano que vem, assim, o que que vai ser feito para manter isso, né? E aí estava pensando aqui também como uma forma de talvez dar um pouco mais de espaço para a revista, de fazer talvez algum encontro em cima de um dos artigos da revista. Então, escolher um bem assim, que tenha um autor assim que seja mais chamativo e fazer uma conversa em cima de um artigo específico. Então, eu acho Uhum. que isso é uma forma tanto de promover a revista quanto de, né, assim, uma ideia de evento que poderia ser
fechado para os associados, mas que traz um valor agregado, tanto para a revista quanto para a rede, assim, de forma geral, nesse sentido. Então, foi uma ideia que passou aqui pela cabeça, não sei se faz sentido. E uma outra coisa, assim, pensando na história da comunicação, que realmente está muito diferente e é legal de ver essas mudanças, talvez uma campanha no sentido de, assim, desmistificando a avaliação. E aí pegar uns conceitos e fazer uma coisa meio de ver o que que as pessoas pensam que é e o que que é na prática. Algo simples assim, sabe? Mas dá para, sei lá, porque tem alguns conceitos que as pessoas confundem muito. E alguns bem polêmicos, por exemplo, avaliação de impacto. Você vê as pessoas usando assim como se fosse assim, né? Então tem muita confusão em cima de algumas questões, né? Então acho que e a gente que está envolvido, para a gente já é óbvio, mas eu acho que para a comunidade que não conhece e às vezes poder ouvir um pouquinho sobre o que que significa avaliação dentro dessa perspectiva da rede de avaliação de projetos, de políticas públicas. Porque acho que muita gente pensa, avaliação escolar, sabe? Coisa, prova na escola, tipo uma coisa. Então acho que tentar ir num nível assim bem simples mesmo, sabe? Para pessoas mais que não Hum. tem noção do que é, mas que talvez isso possa fazer com que o campo, a área, o tema chegue mais longe. Então foi assim. É só aqui uma sugestão, se em algum momento fizer sentido, estou aberta a explicar um pouquinho melhor da ideia e até ajudar. E é isso, ficam aqui as minhas duas ideias que passaram pela cabeça. Obrigada, Jas. Muito Obrigado, bom. Jasmine. Boas ideias anotadas. Mais ideias, pessoal, críticas? Acho que... Deixa eu ver se tem mais gente com mão levantada no chat. Então, acho que... Epá, eu acho que essa palavra crítica é, para mim, é uma palavra tão dura, né? Porque com o trabalho que foi feito, é, é impossível se ter crítica, né? Pá, desculpa lá, né? Aí eu viro portuguesa mesmo, né? E começo até a falar, desculpa lá, né? Podemos fazer, né? Comentários, apoio. Ah, vocês fizeram um trabalho incrível, gente. Estamos todos aqui a dizer isso, né? Então, não usa essa palavra, para mim me dói do ouvido. Obrigado, Maria, obrigado. Mas sempre estamos abertos a elas, né? Então, eu agradeço pelo elogio, muito obrigado. Então, acho que se não temos mais comentários, sugestões, elogios, a gente pode declarar por encerrada a nossa 17ª Assembleia Geral Ordinária da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Já desejando, como diria em Moçambique, boas festas para quem está aqui, o Fábio está aí, né? Acho que Portugal talvez deseje também boas festas. Então, muito obrigado, pessoal. Estamos aqui sempre à disposição, canal aberto para escutar as sugestões que vocês têm a pensar sobre o campo de avaliação. Vocês são muito importantes para a gente. Sem vocês, isso aqui não existiria, porque a rede é uma rede de pessoas, né? Então, conto com vocês. Contamos com vocês. Muito obrigado. Adeus para todos, até Valeu, breve. pessoal. Beijão, Obrigado, Jas. Até gente. breve. Tchau, Bom Tchau, tchau. fim de tchau. semana. Vocês Vocês também. também. Para a gravação.